Bom dia para você, ouvinte da Rádio Trianon. Bom dia, Beto, tudo bem? Bom dia, Tata. Bom dia, pessoal. E boa noite também, né? Para aqueles que nos ouvem à 1h Na reprise, verdade? exatamente. A reprise do programa Nós Universo na Rádio Trianon. Sejam todos bem-vindos ao programa Nós Universo, com a apresentação do cientista e produção também dele, Luiz Roberto Dalpogetto, pela pesquisadora, que sou eu, Renata Gracioso, e pela estudante de jornalismo que nos assessora nas mídias sociais, Bianca Gracioso Moreira. Muito bem. E o programa de hoje, Beto, qual vai ser o tema? Bom, Tata, a gente vai retomar um tema que, pelo visto, é bem importante para os nossos ouvintes, visto que no programa passado uma ouvinte trouxe essa questão sobre a alma dos animais e durante o final de semana mais pessoas escreveram querendo saber mais sobre isso. Então, no programa de hoje, no programa de amanhã, sim, a gente vai falar bastante sobre o que nós sabemos, o que a ciência já conseguiu compilar a respeito dessas informações relativas à alma e ao desenvolvimento também dos bichinhos, né? Dos animais, desses que a gente tanto gosta e muita gente tem até em casa, né? Sobre a ânima, então, né? A ânima dos animais, não é isso? Fica até engraçado de falar ânima dos animais, mas é verdade. É isso, mas a gente né? vai explicar direitinho o que é ânima Tá nessa certo. história toda aí, né, Tata? Tá certo. Vamos lá então, Beto? Vamos, mas passa o nosso contato pro pessoal. Sim, vamos passar. O WhatsApp 11 98986 6275. Temos também o nosso site, que é Nós e o Universo, tudo junto, sem acento.com.br. Também vocês podem nos contatar através do Facebook /Nós Universo, tudo junto, sem acento, tá certo? Perfeito. Não percam, prestem bastante atenção nos programas de hoje e de amanhã, porque nós temos uma novidade muito importante para os nossos ouvintes, tá certo? A pedido deles próprios. É verdade, não é? Muitos pedidos. Isso. Obrigada, pessoal. Então, né? Daqui a pouquinho, no finalzinho do bloco, a gente já dá o primeiro alô, mas agora a gente entra então de sola no nosso assunto. Os animais têm alma? Essa é a pergunta-chave. Os animais têm alma? A gente respondeu no programa passado que não exatamente uma alma. Porque alma, naquilo que a gente vinha conversando em programas passados, teria a ver com uma consciência viva, a qual é portadora também de inteligência. Certo. E toda vez que a gente falou em alma aqui no programa Nós e Universo, Tata, a gente estava sempre se referindo ao ser humano, não é verdade? Sim. Então a alma ou a consciência viva do ser humano, ela tem esse diferencial de portar a inteligência, de portar o intelecto. Já no caso dos animais, eles possuem um tipo de alma que não é provida exatamente de intelecto, mas é provida da energia necessária para fazer com que aquela criatura tenha vida, tá certo? Certo. Porém, é uma explicação um pouco complexa e por isso mesmo a gente previu fazer isso em 2 programas, porque eu tenho que explicar para os nossos ouvintes que se interessaram pelo assunto como essa coisa realmente se deu. Para isso, a gente tem que voltar à época em que o nosso planetinha estava esfriando, né? Depois dele ter sido dele ter surgido, né? Sim. Uma bola de fogo, o planeta Terra, foi resfriando. Imaginem vocês que na medida que o planeta foi resfriando, a atmosfera do planeta era a coisa mais maluca do mundo, né? Você tinha chuvas intensas, você tiveram anos e anos e anos de escuridão por conta do escurecimento, do adensamento da camada atmosférica por conta da queima de carbono que havia sobre a superfície do planeta, enfim. Então não tinha vida, né? Até aquele momento ali também, não tinha vida. Posteriormente a isso, na medida que o planeta foi esfriando, começaram a surgir, e a gente pula um pedacinho da história do planeta, mas para chegar onde eu quero explicar, começa a surgir então a forma de vida mais simples que a gente pode imaginar, que é aquela vida unicelular. Ou seja, a primeira célula, o primeiro organismo feito de uma única só célula surge então em meio a toda aquela confusão que ainda reinava sobre a superfície terrestre. Mas foi o começo de tudo. Muito bem. Claro que antes de chegar na nossa figura, nos hominídeos, né, que surgiram cerca de 1,8 milhões de anos atrás, muitos animais, muitos seres vivos, né, do reino animal, vamos colocar assim para ficar bem claro para todo mundo, foram se desenvolvendo. Então, como eu acabei de dizer, apareceu o unicelular primeiro, depois a célula aprendeu a se reproduzir
ela se multiplicou e organismos mais complexos começaram a se formar. Eu queria chamar a atenção dos nossos ouvintes para o seguinte: isso tudo que eu estou falando, óbvio que você abre um livro de ciências, você vai encontrar. Se você pesquisa na internet, é a mesma coisa. Mas o que não está ainda disponível, ou tão disponível na internet ou em qualquer livro de ciências, é o fato de que a vida propriamente dita, aquilo que faz com que aquele ser vivo desperte, se desenvolva, né, e pereça no momento certo, tem a ver com uma espécie de centelha de vida que vem junto com ele no mesmo instante em que ele efetivamente é fecundado e nasce. Né? Então, a pergunta da nossa ouvinte de semana passada, ela foi muito clara. Ela queria saber se os animais tinham alma. Então, na sexta-feira passada, a gente substituiu o termo alma por ânima. Porque a ânima é mais adequada ao animal. E a ânima seria exatamente o quê? Essa centelha de vida. Aquilo que de fato dá vida a qualquer coisa, a qualquer ser vivo. Seja ele vegetal, seja ele animal, ou hominídeo, ou homem, como nós. Como eu estava dizendo agora há pouco no início do programa, a única e grande diferença é que na nossa ânima há algo a mais. A nossa consciência, né? Exatamente, a nossa consciência viva e nossa inteligência. Nos animais, a inteligência ela é limitada, e quando eu falo de inteligência animal, eu estou me referindo à capacidade que cada animalzinho tem, de acordo com o tamanho do seu encéfalo, do seu cérebro, para realizar as funções que ele tem para realizar e para acumular informações advindas das suas experiências, não de vidas passadas, mas das suas experiências do bioarquétipo. Lembram disso, do bioarquétipo que a gente falou tantas vezes aqui? Sim. Pois bem, nas gerações anteriores ao nascimento daquele serzinho, ele recebeu, na medida que ele foi concebido, ele recebeu de forma genética as informações repassadas pelos seus ancestrais, outros bichinhos. Sim. Então, essas informações advindas pelo DNA, que a gente chama aqui de bioarquétipo, são as instruções básicas, primordiais para que o bichinho saiba o que fazer. Por exemplo, vamos pensar num passarinho qualquer. Ele está lá novinho, quebra o ovinho, nasce. Ele sabe, já começa por ali, que quando ele está dentro do ovo, ele tem que romper uma barreira que está ao redor dele. E essa informação, como eu estava dizendo, já vem no bioarquétipo dele. É ancestral, que instrui, né? Exatamente, que instrui o cérebro dele a fazer aquilo. Então aí mecanicamente ele faz, não sabe nem porquê, mas ele já sabe que tem que romper a casca do ovo. Ele rompe e nasce. Assim que ele nasce, ele automaticamente sente fome, começa a gritar. E aquele que está ali tutoriando os ovinhos, né, normalmente a mãe ou o pai, dependendo da espécie, vai ali e começa a trazer comida no bico dele e ele começa a se alimentar. Chega aí mais pra frente, ele tem que aprender a voar. Mas entendam, não é que a mãe pássaro, né? O pai pássaro virou e falou: escuta, tá na hora de você aprender a voar. Não é bem isso. Todos eles sabem automaticamente qual é o momento, porque esta programação faz parte dele já. Ah, mas então é aquilo que a gente chama de instinto animal. Tá certo, é o instinto animal, perfeito. Mas de onde vem o instinto? É isso que eu tô explicando aqui para vocês. Sim. O instinto vem das informações, né, armazenadas, né, existências daquela espécie, cuja informação foi sendo transmitida de indivíduo para indivíduo através do DNA e chega até o pássaro que a gente está falando agora, né, dando como exemplo. E então esse pássaro sabe o momento então que ele, olha, chegado o momento de eu aprender a voar. Então eu tenho que fazer o quê? Aí a mãe, com o bico, empurra, posiciona ele melhor, vai. Isso é até bonitinho. Esse seria o instinto materno da espécie. E aí, então, ele pega e salta para um primeiro voo e já aprende. Às vezes cai, se esborracha numa primeira tentativa, mas logo ele aprende o que tem que fazer. A mesma coisa para se alimentar, a mesma coisa para acasalar, a mesma coisa, enfim, para escapar de predadores naturais. Vejam, até a informação do predador natural, Tata, ela vem através do bioarquétipo do animal. Entendeu? Nossa, até isso. Então, por exemplo, vamos falar do tal passarinho que a gente deu como exemplo. Ele nunca viu um gato na vida. Sim. Mas a hora que aparece um na frente dele, ele sabe exatamente o que esse gato vai fazer com ele. Então, pernas, ou melhor dizendo, asas para que te quero, e ele sai voando e se livra do perigo ele já imediatamente. Tem um instinto de sobrevivência. Exatamente, né? Tocaste no ponto certo de novo. Instinto de sobrevivência. Tudo aquilo que a gente chama de instinto, que em outro programa a gente denominou como inconsciente coletivo. Sim.
é, como eu já afirmei em outros programas, resultante do bioarquétipo. É a nossa informação genética, essa informação vem através da nossa genética e aflora, vai para o nosso cérebro no momento em que a gente precisa dessa explicação, precisa atuar de acordo com esse instinto. Eu falei a gente, mas eu estou especificando justamente o animal, né? No caso, dando como exemplo o pássaro, né? Certo. Enfim, mas, claro, tem gente nos ouvindo agora e falando assim, mas meu Deus, espera aí, o cachorro? Eu tenho um cachorro que só falta falar, né? Como é que pode se explicar? Ele só tem a ânima? Não, gente. A ânima é uma grande coisa, é uma coisa importante. Mantém a vida, dá a vida àquela criatura. Mas o animal, através do cérebro que ele tem, ele vai, obviamente, se desenvolvendo também. Não digo intelectualmente, mas o cérebro faz uma espécie de composição com as emoções. Então, eu diria que animais e plantas têm emoções. Eu acho que quem cuida de planta aqui, que tem bastante planta em casa, sim, que conversa com ela, que põe música para elas, sabe do que eu tô falando. Eu não lembro agora, eu devia ter até dado uma pesquisada antes, em algum momento da nossa pesquisa, há alguns anos atrás, a gente citou a experiência de 3 cientistas que usaram deixa eu ver se era um polígrafo, um polígrafo, se não me engano, para detectar as emoções de uma planta. Então ele ameaçou cortar uma folha da planta, sim, deu alteração no polígrafo, minha gente. Então a gente não pode negar que o reino vegetal e o reino animal possuem, de fato, seus componentes, né? Possuem emoção, sem dúvida nenhuma. Vamos falar do cachorro, como eu estava dizendo? Sim. O cachorro não seria diferente disso, muito pelo contrário. O cachorro, há muito tempo, né? Há N gerações, vem convivendo com o homem. E é natural que essa informação também vá para o genético dele, vá para o bioarquétipo dele e, obviamente, se manifeste a cada geração, a cada ninhada que nasça desse animal, de uma raça específica de cachorro ou de um cachorro, de uma linhagem de um cachorro X, que não importa. Tudo tende a evolução dele, né? De acordo com as experiências que ele vai adquirindo, né? Ele sim, vai armazenando as suas informações ancestrais, não é isso? Para começar, por exemplo, Tata, o cachorro poderia ter continuado selvagem, certo, mas o homem trouxe ele para dentro de casa, né? Sim, isso domesticou, há muito tempo né? atrás. E o domesticar que você está dizendo não é... De repente tem gente ouvindo falando, não, eu não treinei o meu cachorro, e meu cachorro realmente é muito, muito querido, é muito próximo. Mas a convivência, só falta falar. Né? Então, o trazer para dentro de casa implica no seguinte, a convivência com o homem com o ser humano, fez com que o cachorro compreendesse o homem ainda melhor. Ou seja, então o homem fala mais duro, não, isso não, a palavra não, por exemplo, para o cachorro, desde as gerações mais antigas aí de cachorro, eles já sabem que é uma negativa, que é uma coisa que não é para fazer, então precisa tomar cuidado. Então ele recua, ele sabe. E outras tantas coisas, quando você bate na perna, ele sabe que você quer que ele pule ali, sim, tá certo? E esse tipo de coisa, tá? Então os cachorros são de fato. Aliás, a gente fala de cachorro, mas hoje a gente já vê tanta gatos, gente com né? porquinhos, também, né? Tem gente mais do interior que gosta de ovelhas, sim, tem aquelas cabritinhas, verdade, não sei o quê. Enfim, cada um escolhe seu animal e o animal assimila emocionalmente aquilo que o dono, né? O homem está tentando manifestar. Então, tudo isso partindo do quê? Que eles têm uma ânima, né? Só para a gente fazer uma repescagem aqui rápida, uma ânima. Tem um intelecto limitado à espécie, limitado às necessidades da espécie, e por conta disso também tem o emocional, e o emocional é com quem a gente se comunica, na verdade. A nossa linguagem ela é mais emocional com os animais do que qualquer outra coisa. É verdade. Tata, vamos dar uma palhinha rápida sobre a novidade? Vamos lá. Você quer falar? Bom, pode ser. Pessoal, então, olha só, atendendo a pedidos, como vocês já sabem, nossos ouvintes aí tradicionais já conhecem, o programa Nós e o Universo, ele é gravado, né? Sim. Só que, a partir da próxima quinta-feira, dia 11 de maio, sim, às 9 horas da manhã, diretamente dos estúdios da Trianon, nós vamos estar fazendo o nosso programa ao vivo e com uma hora de duração. É verdade. Então começamos às 9 e terminaremos às 10 horas. Toda quinta-feira, né? Exatamente. Uhum. A gente vai disponibilizar os mesmos meios para que vocês possam falar conosco. Inclusive, vamos até verificar com a direção da rádio a possibilidade de utilizar o telefone da rádio para contato conosco, para conversar
ao vivo com a gente no ar. Sim, tá verdade. certo? Essa é a novidade, então, mas a gente vai repetir mais algumas vezes aqui para quem está chegando daqui a pouquinho, quem chegar daqui a pouquinho aqui no programa. Tá certo? Tá certo, vamos dar os nossos contatos. Então, pelo WhatsApp, 11 98986 6275. Do nosso site www.noseouniverso, tudo junto sem acento.com.br e pelo Facebook /Nós Universo, tudo junto sem acento, tá certo? Beleza, Tata. A hora da água, pelo então, amor de Deus. Então vamos para o nosso intervalo e voltaremos rapidinho com o programa Nós Universo. Até já, pessoal. Até já, pessoal. Você tem algo em mente e gostaria de colocar no papel? Ou ainda, já tem algo escrito e gostaria de publicá-lo? Pois bem, a Editora dos Frades faz a elaboração do projeto gráfico completo, capa exclusiva para cada obra, ilustrações internas, registro na Biblioteca Nacional, registro no ISBN, enfim, a Editora dos Frades deixa sua obra pronta, impressa e ainda faz a distribuição. Entre em contato através do site editoradosfrades.com.br, pelo Facebook /Editora dos Frades ou pelo telefone 11 3562 1685 e peça um orçamento. Editora dos Frades, produção literária inteligente. Voltamos com o programa Nós e Universo. Lembramos, nossos ouvintes, que toda quinta-feira agora estaremos ao vivo aqui na Rádio Trianon, toda quinta-feira, das 9 às 10 da manhã. Viu, pessoal? E também será reprisado, acredito que é 1 da manhã, né, Beto? Eu acredito que sim, acho que vai continuar reprisando, porque nós temos aí vários ouvintes, né, Tata? Sim, é verdade. Que se comunicam com a gente aí e dizendo que, olha, na madrugada só dá a vocês. Então, maravilha, a gente conversa aí com a direção, a gente vai conversar com o Ricardo Gomes, né? Um abraço, Ricardo, aí pela força, inclusive. Obrigada, Ricardo. E por essa super disponibilidade de nos mudar de horário, né? À medida que foi solicitado, né? A gente levou essa demanda para o Ricardo e o Ricardo prontamente nos atendeu. Muito obrigado, Ricardo. Um abraço. Obrigada. Um abraço para toda a técnica aí também da Trianon. Também. Só que agora vão estar aí ao vivo. A gente vai estar face to face, como fala o pessoal. E vocês também podem, nos acompanhar pelo Facebook, né, Beto? Por falar em Face, é verdade. Podem nos acompanhar ao vivo toda quinta-feira, das 9 às 10 da manhã, na Rádio Trianon. Tá igualzinho certo? Gente que fala, nós estamos ficando importantes agora. É verdade. Muito bom. Vamos continuar, Beto? Vamos. Antes só, Tata, vale a pena só comentar uma coisa com os nossos ouvintes, né? Que hoje e amanhã, sim, temos aí o programa que está gravado já. Na quarta-feira nós não teremos programa Nós Universo, para justamente reaparecermos ao vivo na quinta-feira, tá bom? Então só para vocês não esquecerem, não estreiem quarta-feira que não vai ter o programa Nós Universo. Muito bom. Tata, voltando à nossa discussão sobre os animais. A gente pode entrar, inclusive, agora numa questão que assim, aparentemente é um pouco mística, mas não é. Aquela coisa que o pessoal diz assim. Vamos começar pela mais tradicional. Nossa, eu cheguei perto de um animal, sei lá, vamos dizer assim, um bode. Nossa, o bode era manso com todo mundo, mas eu cheguei perto, o bode me olhou, abaixou a cabeça e veio para me dar uma chifrada. Por quê? Então aí vem as explicações. Não, o animal, de um modo geral, ele consegue perceber, principalmente, quando a pessoa tem medo. Mas como é que ele percebe, né? Qual é o mecanismo de percepção? É que nós humanos, principalmente, nós exalamos um hormônio, né, sem perceber, e esse hormônio ele é captado pelas narinas, principalmente, dos animais ou desses animais. E sentindo esses animais, esse hormônio, e percebendo que a pessoa está com medo, ele ataca, porque quem está com... Ele parte do pressuposto que você está com medo porque você quer enfrentá-lo, ou tem medo ou receio de enfrentá-lo, e como é que é aquele ditado? A melhor defesa é o ataque, né? Então o que ele faz? Ele é proativo, ele pega e parte para cima de você. Então, assim, pessoas que não se incomodam com os bichos, chega no cachorro do vizinho que nunca viu ele mais gordo, né, põe a mão pro cachorro cheirar em prova de confiança, o cachorro não sente hormônio nenhum de medo, nem de outra coisa, então já
lá, lambe a mão da pessoa. É assim que o animal se comunica e se relaciona com os seres humanos. Se aproxima, E, de né? fato, ele capta, ele percebe esse hormônio no ar, sabe de onde está vindo, de quem está vindo, e tem esse tipo, às vezes, de comportamento um pouco mais agressivo com quem tem medo, né? Então tem esse aspecto também. Há um outro dito popular, né, que os cachorros, né, veem os mortos. Eu digo para vocês, e digo que a ciência ainda não se interessou profundamente sobre esse tema, mas até onde a gente passou em pesquisa por isso, a gente percebeu que os cachorros, principalmente, como qualquer outro animal na realidade, ele apesar de não ter a inteligência, o intelecto do homem, ele tem, como eu já disse, uma inteligência relativa à espécie dele, né? Necessária à espécie dele. E ele não tem uma coisa que nós temos até demais. Sabe o que é, Tata? O quê? Conflito. É verdade. Veja, a vantagem da inteligência animal, e aqui eu boto entre aspas mais uma vez, a vantagem da inteligência animal é de que a inteligência animal não preconiza o será, o talvez, não sei, quem sabe, ele não vacila. Tá certo? O animal, ele age, como muita gente gosta de dizer, por instinto. O que, na realidade, são aqueles dispositivos bioarquétipos funcionando, né? Em conjunto com o cérebro do animal, fazendo com que ele seja, por exemplo, super sutil quando ele chega perto de uma presa, bem devagarzinho, e seja quase que invisível para atacá-la. Ele está obedecendo como eu disse, informações que vêm do bioarquétipo combinadas com o raciocínio dele, conforme a espécie. E, ao mesmo tempo, animais mais próximos do homem podem até perceber outras presenças do ponto de vista energético no ambiente, porque eles não têm conflito em relação a isso. Ou seja, ninguém falou assim, olha, viu, cachorro, você acredita em fantasma? Viu, cachorro, você acredita em espírito? Ele simplesmente ele percebe o que está no ambiente, porque justamente nunca ninguém se preocupou em ensinar ou não ensinar, ou dizer que existe ou que não existe. Para ele é uma outra presença. Se você colocar o cachorro no escuro, ainda que o cachorro enxergue bem melhor do que a gente no escuro, ele é capaz de perceber muito mais rapidamente do que nós se há ou não outras presenças naquele ambiente. É verdade. Tá certo? Sim. E pela simples capacidade que ele, como animal, tem de percepção, né? mas isenta de conflito, que traz a ele uma visão do invisível, Sim. uma percepção do invisível muito maior. Né? É verdade. Então, nesse sentido, a gente pode até dizer que sim, o cachorro, principalmente, consegue perceber esse tipo de coisa. E sem conflito, né? Exatamente, porque que não é tem mais, conflito. É verdade, não é é intelectualmente superior desenvolvido, ou igual né? ao homem. Claro. Então, por conta disso, existe uma compensação, vamos dizer assim. Ao mesmo tempo, Tata, a gente costuma ver em documentários, em filmes e acontecendo na natureza em tempo real, você vê a migração de animais, pássaros normalmente, né? Sim. Que migram de um lugar, de um país para outro por conta da mudança de estação. E aí as pessoas se perguntam, mas meu Deus, como? Mais uma vez eu volto à explicação do bioarquétipo, claro. Né? Agora, existem aqueles animais que de repente estão ali habitando aquele lugar, né? Estão ali, tem seus ninhos e tudo mais, mas que de repente bate uma coisa neles e eles saem correndo. Né? Há uma revoada, por exemplo. E aí a gente se pergunta, nossa, mas o que foi que espantou eles? De repente aparece um animal maior, de repente aparece, será o quê? Acontece alguma outra coisa ruim naquele ambiente, mas os pássaros, por exemplo, perceberam o que ia acontecer um pouco antes disso ocorrer. Então, como a gente explica esse tipo de coisa? Os animais são, como é que fala? São videntes, né? Eles conseguem enxergar o futuro? Não. Mais uma vez a gente se reporta à questão da percepção, da percepção aguçada que os animais têm justamente na ausência dos benditos conflitos, que é uma peculiaridade nossa, do ser humano. Os animais não têm isso. Então, eles percebem no ambiente uma mudança. No ambiente como? Um ambiente atmosférico? Não, no ambiente não audível aos nossos ouvidos. Quando, de fato, outros animais que viram, por exemplo, vamos imaginar que um predador tenha chegado ali onde estavam aquelas aves. Então, outro animal mais próximo do predador, ouviu e emitiu um sinal para os demais. E esse sinal foi captado de forma bem audível pelas outras aves,
que imediatamente revoaram, né, para sair ali daquela situação de perigo. Então, essa coisa do pressentir, né, da mudança ambiental também é verdade. Existem espécies que, de uma forma ou de outra, são indicadores da qualidade ambiental. A gente usava muito isso também. Para a gente ver, olha, tem a arqueologia também, né? Tem isso também? Não, Não? Arqueologia não, mas, por exemplo, no fundo do mar, né? Ali Sim. na costeira, quando você tem a presença maciça daquele ouriço preto, Sim. você sabe que o ambiente está em desequilíbrio. Então são espécies indicadoras da qualidade ambiental. Mas aí nesse caso, você tem mais ouriços pretos porque ele sobrevive mais, ele resiste mais ao impacto e acaba. E aquele ouriço rosa, por exemplo, Sim. vai desaparecendo porque ele é mais sensível Mais e frágil, delicado né? às alterações de ambiente. Entendi. Seja por conta de poluição, esse tipo de coisa. Aí já foge um pouco do que a gente estava falando sobre percepções, bioarquétipo, esse tipo de coisa. Certo. Né? Aí a gente entra exatamente na questão da sobrevivência mesmo de uma espécie em relação ao ambiente em que ela está. Mas de qualquer maneira, e agora a gente muda um pouquinho o rumo da conversa para lembrar de um ícone da Igreja Católica, de quem eu já disse aqui de pronto em programas passados, que eu sou Fã, né? Somos, né? Somos fãs, verdade. que é São Francisco de Assis, que tem uma história de vida verdadeira, toda levantada pela arqueologia, sensacional. Não que ele tenha sido assim o cara mais incrível do mundo, mas ele realmente tinha algo diferente em relação aos outros daquela época. E eu até acredito que o coroamento dele, né, como santo, né, a beatificação dele, a canonização dele como santo, realmente, de uma certa forma, foi merecido. Né? A relação dele com os animais era uma coisa muito, muito interessante. Mas eu associo isso imediatamente à figura da pessoa de São Francisco, porque os animais também, de acordo até com o que eu expliquei no primeiro bloco, eles não sentindo esse tipo de medo, ou percebendo que a pessoa não tem medo, eles se aproximam. E sentindo que a pessoa vibra de uma forma muito mais equilibrada e alta, né? Se a pessoa realmente é uma pessoa de coração bom, verdadeiramente bom, que os animais percebem que eles não seriam agredidos por aquele indivíduo, eles se aproximam. E, portanto, sua vibração mais elevada, né? Exato. Não, Sim. um coração bom, um amigo das criaturas, realmente. Aquele que vê uma formiga e fala, putz, eu não vou matar, eu vou empurrar ela pra lá, eu não quero ela aqui, eu vou empurrar a formiga pra lá. Tem gente que nem pensa, já taca a mão em cima da formiga e boa, né? Ainda mais quando começou a aparecer essa coisa do mosquito da dengue, enfim, não tinha um que não desse não desse aquelas raquetes matando os bichinhos no ar, enfim. Os bichinhos foram aterrorizados com essa questão. Bom, São Francisco, então, era uma figura ímpar, né? Também no trato com os animais. Mas não por isso a gente pode se deixar levar pela questão de que os animais têm um céu próprio, eles desencarnam, eles vão para um céu, São Francisco cuida deles. Lamentavelmente, minha gente, não é bem assim. Né? É verdade. Existe uma zona dimensional para os animais, efetivamente, por conta da carga vibracional deles, que é sempre a mesma, então eles não têm como evoluir e tampouco como involuir, ou seja, voltar para trás. Sim. Isso é um dado muito importante. Então, em nossos estudos, nós sabemos, detectamos essa situação de que como espécimes, ao desencarnar, ao se desligar dessa vida tridimensional, eles vibram numa outra faixa dimensional própria deles. E retornam na medida em que precisam, na medida que é definido esse retorno deles, que a programação existencial deles indica, na hora de voltar, eles voltam aproveitando o enlace de dois outros animais, eles voltam e reaparecem sobre a face da Terra. Tá certo, Tata? Tem certo, aqui a nossa então. assistente de mídia fazendo com o dedinho já está 1 minuto. fazendo que só tem um minutinho, né? Então vai. Vamos então retocar aí a nossa mensagem de hoje, nosso lembrete. Tá certo, pessoal. Então, olha, pelo WhatsApp vocês podem nos contatar através do 11 989866275. Temos também o nosso site, Nós e o Universo, tudo junto sem acento.com.br, e também através do Facebook /Nós Universo, tudo junto sem acento. Tá certo, Beto? Perfeito, Tata. Então voltaremos amanhã, né, Isso. com mais um programa Nós e Universo. Então participem através dos nossos contatos, tá certo? Isso. E então até amanhã, Beto. Até amanhã, pessoal. Até Um abraço amanhã para com todos mais um vocês programa aqui na Nós e Trianon. Universo. E Isso. obrigada pela atenção, pessoal. Obrigada. Até amanhã, pessoal. Até amanhã, pessoal da Trianon. Tchau, tchau.